Olá, Maravigoldes! Boa noite! Muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas vocês que estão chegando para mais uma live de segunda-feira e hoje aqui no Instagram. Às vezes no YouTube. O importante é ter vocês aqui comigo juntinho. E para você que está chegando, que ainda não me conhece, eu sou Ivone Neri, artesã especialista em bonecos fofuchos, e ajudo você, mulher, a viver da sua arte em EVA. Então, se você tem aquele desejo no seu coração, você é apaixonada pela arte em EVA, principalmente em personalizar, é aqui mesmo que você tem que estar. E hoje o nosso tema é muito, muito top. Nós vamos falar como enfrentar os seus medos e alcançar o sucesso na sua arte em EVA, viver do seu artesanato. Quando a gente fala alcançar o sucesso, o que é alcançar o sucesso? É você conseguir fazer o que você ama e ter retorno, principalmente financeiro, né, gente? Quem que não quer isso, né? Então, quando a gente fala desse tema, é um tema, assim, extremamente muito importante, porque muitas vezes a gente deixa o medo dar uma parada na gente, sabe? Isso é, às vezes a gente nem percebe que isso acontece. Vou dar boa noite para vocês que estão chegando, Maravigoldes da minha vida, Regina, Célia, Elisete, Ivone Vieira, linda de Maravigold, Lu no mundo do EVA, amei esse nome, Lu, amei esse nome, boa noite, Ivone, minha xará, Ivonete, Artesanatos entrou, Cleoni, boa noite, Zilma, boa noite, minha gatona, nos encontramos, ó. E é um tema, assim, muito importante para conversar sobre ele, porque muitas de nós temos medo e sem perceber a gente acaba, vamos colocar a palavra, dando pretextos ou desculpas para não fazer algo. E geralmente esse algo que a gente deixa de fazer, ele vai alavancar você em algum momento. E geralmente breve. Mas sempre tem aquele medo que vai deixar você... Depois eu faço. Um dia. Agora eu não tenho condições. E você vai sempre priorizar outras coisas que vão tirar você de um foco que tá ali guardadinho para você, que pode ser muito sucesso. E é muito normal para nós mulheres, principalmente. Então aí, quem que tá aqui comigo, já não teve medo ou deixou de fazer algo que queria muito, adiou, você acha que você vai adiar por um curto tempo, mas acaba passando os anos e você percebe que você não fez. O que vocês já fizeram assim? Que deixou para fazer depois e que depois que passou bastante tempo vocês perceberam assim, eu não fiz isso. Eu não realizei aquele desejo, eu acabei deixando adormecer demais e eu costumo falar que a gente deixa morrer, sabe? Aqueles sonhos que você deixa e fala que talvez não tenha tanta importância, mas que para você é muito importante, mas que você deixa para priorizar outras coisas. O que me contem aqui? O que vocês já deixaram para trás? Deixaram de realizar achando que vocês iam fazer depois e que vocês não fizeram? Me contem aqui, eu quero saber. E muitas vezes a insegurança, a falta de conhecimento, algumas crenças limitantes, ele acaba prendendo você num nível que aparentemente parece normal. Ângela, boa noite, Luana. E Ângela, quer participar? Se você falar que sim, eu chamo você. Chamo aqui pra gente bater um papo. E aí, eu tava raciocinando um pouco sobre isso, sabe? Eu falei, eu vou conversar com as minhas Maravigoldes
eu vou entrar no ao vivo com elas e falar um pouquinho sobre deixar passar momentos, algo importante e deixar cair no esquecimento. Por que esse medo te paralisa? Por que você não consegue dar o próximo passo, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, dentro desse mundo de possibilidades que é o artesanato em EVA e dentro de tudo que a gente conversa durante esse tempo. Eu estive um pouco doentinha, né? Vocês que são da comunidade aí que nós temos uma comunidade das Maravigolds. E essa comunidade está a todo vapor. Então, se você não entrou ainda na comunidade, entre na comunidade, porque lá tem apaixonadas pelo artesanato. Mas nós temos ali diversas histórias e nós conversamos muito sobre isso. E nessas 2 últimas semanas, eu tive bastante doentinha, né? Peguei dengue e eu não consegui vim aqui falar com vocês, interagirem, tudo, mas essa comunidade... Ah, sim, Ângela! Vou falar para os meninos do ADM falar com você. Você tá no grupo, né, Ângela? Ângela, gostaria de fazer, mas não tem o limite do cartão. Eu vou conversar com você, viu, Ângela? Vamos conversar sobre isso, tá? Vou anotar aqui pra gente solucionar isso aí. Ângela Arte Floral. Meninos, vocês estão aí comigo? Vou chamar a Ângela pra gente conversar. E, Ângela, você tá no grupo, né? Dalva, boa noite. Vou assinar pra você. Arte Mimo, Fê, Cristina, bem-vindas. Dirlândia, boa noite. Ai, sou a Fê. Oi, Fê! Artes Mimo, Fê! Fê também tá no grupo lá com a gente. Meninas, vocês são maravilhosas. Meire, como eu tava falando aqui. Essa comunidade, eu fiz vários stories, não sei se vocês viram, aí depois vocês vejam os stories. Eu hoje apareci depois de um tempo e eu tava muito mal, eu não conseguia falar, não conseguia nem digitar, gente, direito. Eu fiquei muito mal. Mas vocês mantiveram aquela comunidade num nível, os meninos da administração, que coisa maravilhosa. E aí eu conseguia ler, acompanhar e ver a evolução de vocês na realização das aulas, que foram as 3 aulas que a gente preparou. E eu ensinei vocês a fazerem essa linda bonequinha. E eu ensinei técnicas para realizar, fiz ela sentadinha. E vocês soltaram a imaginação de vocês, se ajudaram, criaram e foi incrível. Então eu tenho só que agradecer. Que se você ainda não está nessa comunidade, você entre nessa comunidade, porque lá só tem Maravigolds e que realmente estão dispostas a mudar e viver da sua arte em EVA, que é o que a gente vem trabalhando e é o que a gente está alcançando e fazendo a diferença dentro do artesanato em EVA, né? Boa noite, Cris! Sua linda! Eva Mania! E aí, dentro do que a gente tá conversando, eu vim com esse tema, porque é muito sério isso, gente. É muito sério você ter desejo. Adora, né, Ivone? Eu também. Você é maravilhosa. E estou me recuperando. Não estou ainda 100%. Falei pra vocês que eu estou ainda com algumas porcentagens para chegar a 100%. Mas eu venho me dedicando para trazer para vocês as novidades, dicas, ensinar você a viver da sua arte em EVA e o quão incrível quantas Maravigolds apaixonadas pelo EVA e que não conseguiram dar um próximo passo por algum motivo nessa evolução dentro da arte em EVA.
E eu que caminho já há algum tempo, e eu que venho divulgando essa arte, que tenho as minhas clientes, que tenho as minhas encomendas, toda vez que a gente conversa, que vocês me falam a dificuldade que vocês têm. Kátia, linda, a paz, minha linda. E toda vez que vocês falam a dificuldade que vocês têm, o desejo que vocês têm no coração, e que eu falo assim, poxa vida, eu posso e eu tenho como ajudar e fazer vocês evoluírem pela experiência que eu adquiri, pelo desejo que eu tinha lá no início de fazer esse artesanato acontecer. E aí eu tô lendo aqui, a Ângela tá falando que ela não conhecia o trabalho em EVA e ela amou tudo quando ela viu o grupo. E é essa a intenção, Ângela, porque muitas conhecem o EVA, gostam da arte em EVA e não sabem como evoluir na arte em EVA. Muitas não conheciam. Ah, Jeane, linda! Chegou! Chama as meninas, G! Julieta. Ai, olha, eu também tô muito feliz. Eu tô falando que faltam pequenas porcentagens, Kátia, pra eu ficar assim 100%, mas eu tô caminhando pra isso. Ainda sinto alguns sintomas, algumas coisinhas assim que ainda incomodam um pouco, mas a minha energia tá aqui, ó. A minha força vem do Senhor e que Ele é a minha força e vamos que vamos, né? Então, tô aqui. Ainda a voz tá um pouquinho ainda bagunçada, mas a gente tá caminhando. E aí eu vejo muitas Maravigolds. Umas estão conhecendo o EVA agora, outras já conhecem, não veem oportunidade de botar em prática. Vi as bonequinhas que vocês fizeram, printei várias, eu já vou fazer um segundo post das bonequinhas que vocês estão me enviando lá no grupo, tá? Da comunidade, porque ficaram incríveis e tem pessoas que já trabalham com EVA e não sabem como evoluir e crescer dentro desse ramo. E tem pessoas que estão fazendo pela primeira vez e fizeram as bonequinhas e se apaixonaram. Eu não vou ter o nome de todas vocês aqui, porque é uma comunidade que tem muitas Maravigolds e eu tô conhecendo vocês conforme vocês vão participando, vocês vão interagindo, eu vou conhecendo vocês. Mas tem uma que fez, acho que umas 3 de uma vez, assim, de tão encantada que ela ficou. E vocês estão acrescentando técnicas. Gente, eu tô encantada, quero parabenizar, quero agradecer, quero falar, transmitir aqui todo o meu carinho. Vocês me deram esse carinho no tempo que eu estava em recuperação e eu quero devolver aqui para vocês a minha gratidão e o meu carinho. E aí eu quero falar muito sobre isso. Me chama, Jeane. Ângela fez pela primeira vez. Eu sou fiz pela primeira vez. Pois é, Ângela. E é apaixonante. Olha, eu trouxe até bonequinhos hoje, uns bonequinhos que eu fiz, meus primeiros bonequinhos para mostrar para vocês. E trouxe algumas evoluções que a gente vai tendo com o tempo. E dentro de tudo que eu vi e ouvi, que a gente está conversando, eu vejo que muitas de vocês, agora que estão conhecendo, estão se encantando, muitas de vocês que já namoram essa arte há muito tempo, o medo e muitos empecilhos impedem vocês de alcançarem o objetivo dentro da arte em EVA. Então, quando nós desenvolvemos esse método, que eu fui vendo todas as dificuldades que vocês tinham e todas as dificuldades que eu tive quando eu comecei e a forma como eu levei essa dificuldade, que foi o grande diferencial, e eu quero passar isso para vocês. Eu quero falar para vocês que é possível. Então, quando eu venho aqui e coloco dicas para vocês e falo assim para vocês, é possível sim! Eu falo assim, sim! Viver da sua arte em EVA é porque é possível, sim. Hoje eu finalizei uma encomenda. Olha que fofura que ele tá. Eu tô apaixonadinha nele. Olha que fofurinha que ele tá. É um bebê, né, gente? Então aí você vai desenvolvendo técnicas, porque a gente trabalha muito. Eu trabalho com personalizados, né? Então eu trabalho com a arte em EVA, mas eu trabalho com personalizados. Então meu foco é ensinar você a conhecer
toda a arte em EVA, né? Como cortar, como colar, o que usar, como fazer, todas as dicas que você precisa para desenvolver essa arte, mas ensinando você a ter essa autonomia dentro da arte em EVA. Porque você criar, você personalizar, você entender quando te enviam uma foto e você reproduzir dentro dessa arte, porque ele é todinho feito em EVA, gente, olha que fofura, olha os detalhes, o acabamento, todas as dicas de acabamento, isso é muito precioso. E lá, quando eu comecei, eu não tive isso. Eu tive a curiosidade e eu percebi que quando você vai... É importante você ser curiosa, é importante você, mas só a curiosidade, ela não vai suprir algumas dúvidas que você tem quando você olha uma peça. Só que ajudar você a desenvolver tudo isso é o grande passo para o sucesso, se assim a gente pode dizer, né? Porque para mim, sucesso é você desejar. E se você deseja, você alcança, né? E o que você quer, o que você deseja? Muitas vezes o que eu desejo não é o que você deseja. Muitas vezes o que eu vejo não é o que você vê. E a gente já precisa começar a fazer essa mudança para que você consiga alcançar quando você tem um sonho, quando você fala assim, poxa, eu sinto que eu consigo, eu sinto que eu posso evoluir nessa arte, eu sinto que eu vou ter uma clientela e vou conseguir vender. Então, tudo é uma mudança de pensamento e posicionamento. É uma palavra que eu gosto muito. E é uma palavra que eu uso bastante para mim. Posicionamento. Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E o que está impedindo você de chegar e alcançar esse seu sonho, esse seu desejo? Eu fiz uma pergunta aqui para vocês no começo. Que foi... Você já parou para pensar em algo que você quis muito? Em algo que você quis muito, mas que você falou assim, agora eu não consigo. Eu não vou ter condições agora e eu vou fazer isso mais pra frente. E você já parou para pensar e que esqueceu aquilo e faz muitos anos que isso passou e você não conseguiu aquilo que você queria naquele tempo? Fiz essa pergunta para vocês. Ficou confusa a pergunta? Tem algo assim? Eu queria realizar tal sonho, tal desejo, queria comprar algo, queria aprender algo, queria algo assim. E aí você fala assim, mas agora eu não tenho condições. Principalmente financeira, quando a gente fala em financeiro, né? Não tenho condições. E você deixa a oportunidade passar porque você acha que você vai lá na frente conseguir, mas aquilo acaba ficando esquecido. E aí, passado muito tempo, você se pega pensando assim, nossa, eu não fiz aquilo. E eu tinha tanto desejo no meu coração de fazer. Eu senti que ia ser muito bom, mas eu adiei e caiu no esquecimento. Quantas de nós mulheres aqui, né, que às vezes abrem mão em prol de outra coisa, de algo para outra pessoa, principalmente filhos, quando a gente é mãe, né? Quando a gente... Mulher é muito complicado nessa parte, né? E aí eu quero saber. Porque geralmente, quando a gente... Oi, Michele, boa noite. Vai mostrar-me hoje? Mostra sim. Bora lá, gente. Selma, tanta gente. Obrigada a todos vocês que estão chegando. Luana, Ana, Selma. Oi, Vitor, Ione, Daniela, Michele, Marfisa. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter todas vocês aqui. E é muito sério. Às vezes a gente fala assim, mas deixa pra lá. Mas quando a gente consegue realizar algo, é tão gratificante, né? É tão... Regilene, boa noite. É muito gratificante. E aí vocês sempre me falam, e eu vi muitos, né, lá no grupo, a gente conversando sobre, eu sou apaixonada, ou eu estou apaixonada, eu conheci a técnica, mas
tem algo impedindo vocês de darem o próximo passo, porque dentro dessas aulas que nós organizamos, nós mostramos que é possível, mesmo que você nunca tenha feito, você realizar, desde que você tenha o método, as técnicas, as orientações, que não é impossível. E que, assim como você se encantou, você vai encantar clientes. Mas você precisa ter a palavra que eu falei, que eu gosto bastante, que eu uso muito para mim, que é posicionamento, é você estar, você entender, né, como vender, como fazer, com um bom acabamento, o que usar. É isso. E quando você está começando, ou você vai vendo muitos vídeos, quando você não tem alguém que vá orientar vocês de uma forma correta, a gente faz muita coisa no eu acho que é assim. Eu vi vocês compartilhando muitas coisas na comunidade e, gente, muitas vezes você deixa passar a oportunidade porque você acha que aquilo não é tão importante e é muito importante. Então, vocês falam assim pra mim, uma das coisas mais que eu aprendi, eu falo sempre pra vocês, que a gente vai conversar sobre isso quando a gente estiver nas nossas mentorias, né? Porque as vagas já estão abertas, viu, gente? Nós aprendemos aí e dentro de toda a metodologia, as vagas já estão abertas. E eu preciso falar isso pra vocês, eu não posso deixar passar isso não. E preciso fazer essa movimentação no coração de vocês que estavam lá, que estão no grupo, que estão acompanhando e que não deixem passar essa oportunidade, porque nós vamos ter encontros assim, ó, online, e a gente vai conversar. E aí eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, que vocês falam muito para mim sobre essas objeções que vocês têm de adiar algo que pode ser algo que vai transformar a sua vida, que vai fazer muito bem para você, algo que tá ali reservado e que você tá adiando por algum motivo. E um desses grandes motivos é a falta de tempo. E hoje eu fiz uns stories para você. Ah, obrigada, Regilene, sua linda. Selma, quero ver, viu? Sua bonequinha. Tô printando todas, eu vou fazer o post depois pra postar todas aqui. Então, cada uma mais linda que a outra. Eu fiz o stories pra vocês e eu falava assim, gente, explicando toda a situação, porque que eu não tinha aparecido, né? O que tinha acontecido. E falado assim, mas já melhor hoje. Já fiz aqui minha makezinha, passei meu batonzinho, arrumei meu cabelinho porque vocês merecem. E eu falei assim, estou na escola de música do meu filho, porque eu já comecei todas as minhas atividades. E amanhã já vou para minha natação, em nome de Jesus, se Deus quiser, já estarei lá nas minhas atividades físicas. E a gente fala assim, a gente tem muita função para fazer, a gente tem muitas tarefas para fazer. A gente tem que dividir e dos grandes argumentos é a falta de tempo. Eu não tenho tempo. E aí, meninas, isso eu aprendi também, porque eu também era uma pessoa, não tenho tempo, não tenho tempo. Hoje, essa frase, por mais atarefada que eu esteja, eu consigo administrar e eu aprendi a fazer isso. E eu vou ensinar para você que estiver lá comigo, no grupo, nas aulas, vocês que garantirem a sua vaga, a gente vai ter esse papo e essa orientação referente a tempo, e eu vou garantir para vocês, porque foi a sensação que eu tive quando eu fui buscar sobre isso, e hoje fazer tudo que eu faço, e que às vezes eu falo assim, caraca, é coisa demais, mas dá tudo certo, sem aquele sufocamento. A sensação que eu tive foi parecia que eu tava desentupindo tudo assim, ó. Parecia que eu não respirava e eu voltei a respirar. Essa é a sensação. Quando você consegue entender como que funciona esse negócio do tempo, sabe? Eu vou falar pra vocês. Vocês que entrarem nas aulas, né, comprarem, adquirirem o curso, vocês não vão aprender somente técnicas que são muito importantes, que estão tudo lá
preparado com todo carinho para você. Mas vocês vão aprender também muitas outras coisas valiosas e preciosas referente a empreender. E isso é muito importante. Não é só sobre fazer, não é só sobre ter o molde, não é só sobre ter as medidas, não é só sobre estar tudo mastigadinho ali para você. Eu vou ensinar você coisas valiosas e importantes para que você não só reproduza, mas entenda e viva da sua arte. Aí você fala, mas tá, eu falo que é possível porque eu vivo, gente. É algo assim que, aí quando eu vejo falar sobre tempo, eu falo assim, eu não tenho tempo. Eu falo assim, eu não tenho tempo. Gente, não temos tempo. Só não temos a organização do tempo. Mas isso eu vou ensinar pra vocês. Ai, arte mimo, ô Fê, é isso. A gente vive numa loucura tão grande, nós mulheres vivemos uma loucura tão grande. Oi, Cássia, essa é a frase que a gente mais fala e não percebe. E quando eu parei, eu entendi que aquela loucura toda que eu vivia por falta de administração de tempo e de não entender como que funcionava, eu como mulher, mãe, esposa, dona de casa, empresária, porque eu já a vida toda eu trabalhei empreendendo, né? E quando o artesanato ele entrou na minha vida, ele entrou de uma forma que eu falava, meu Deus do céu, mas por que eu tô fazendo artesanato? Então toda a bagagem que eu já tinha e tudo isso me ajudou a perceber algumas coisas que a gente está condicionada a ouvir e aceitar. Então, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro agora. Não vou... Cássia, verdade, a Cássia já está dentro, a Cássia vai ter todas essas orientações aí, Cássia. Já estamos organizando aí o próximo encontro, no seu caso o primeiro encontro, né? Mas já temos meninas dentro que já estão acompanhando essa evolução aí. E agora, bora que bora! Danda, Maju, a gente vai escutando umas coisas, a gente vai ficando meio que condicionado a isso, né? Dificuldades todos nós passamos, todos nós temos. Mas muitas vezes a gente deixa passar oportunidades. E eu falo, gente, quando eu falo pra vocês aqui, eu tô falando pros meus ouvidos, porque quantas vezes eu também fiz isso, de ter uma grande oportunidade, de falar assim, cara, isso aqui vai ser muito bom. E aí eu falo assim, mas agora não, deixa pra lá. Não, se eu não tenho esse dinheiro agora. E gastar com outras coisas que não vão me dar aquele retorno e nem perceber, porque a gente gasta e a gente nem percebe com coisas que muitas vezes não vão fazer muita diferença na vida da gente. E a gente gasta, mas a gente deixa de fazer algo, porque não tem o dinheiro, gasta com outras coisas que não vão dar um retorno, que não vão, e a gente não percebe. Então, quando a gente fala, tá falando do curso, a gente tá falando, tá em lançamento do curso, abriu as vagas estão aí, a gente tá fazendo todo esse trabalho com a arte em EVA, falando que é possível sim você viver do seu artesanato em EVA. E aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Cada um sabe das suas condições. Mas aí você vai e gasta com outras coisas e você nem percebe que o valor de uma mensalidade não chega a pagar uma pizza. E falando, né, por mês, gente. Às vezes a gente come 2, 3 aí, né, no mês, até mais. Coisa boa é pizza na vida, né? Mas ué, às vezes, oi primo! Olha, mais uma Ivone, mais uma Xará, bem-vinda! E a gente não percebe. E é algo que vai fazer bem pra você, vai te ajudar na sua... porque você pode fazer por hobby, tá tudo bem, mas aquilo pode te ajudar financeiramente também a você conquistar outras coisas, você viver da tua arte, você
contribuir com financeiramente dentro do seu lar, você fazer um passeio com seu filho, sabe? Coisas assim que realmente valem, que realmente têm importância. E aí, outra coisa que vocês falam muito, que a gente também vai comentar muito nos nossos encontros, é como vender. Ah, mas eu faço e eu não vendo. Por que que não vende? Aonde? Vamos conversar um pouco mais sobre isso? Vamos falar onde será que tá, o que está acontecendo que você não está conseguindo desenvolver. Eu desenvolvo a minha arte, mas por que não está chamando atenção? Por que não está vendendo? Vamos conversar sobre isso? Tudo isso dentro desses encontros que a gente vai ter, né? Nós vamos ter um direcionamento aí, né? E isso é muito importante. Ah, mas tem muita gente fazendo essa arte aí, eu não vou conseguir me destacar, eu não vou conseguir vender. Ah, Maravigold, uma coisa muito importante e que isso tem muito forte dentro de mim, é o seu pensamento. E o seu pensamento, ele determina onde você vai chegar, o que vai acontecer, como as coisas vão se desenvolver. Então, quando eu ouvia lá, quando eu comecei, porque não acha assim, mas a Ivone, ela já é especialista, a Ivone tem clientes, terminei um bonequinho que eu mostrei aqui pra vocês, que já vou embalar e enviar. Eu tô com uma encomenda para enviar para Portugal, que é a minha próxima encomenda, que eu tô aqui na fila, ou seja, eu vendo hoje para dentro e fora do Brasil, mas o que eu quero falar para vocês do meu coração é que o pensamento que vocês têm referente ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento, à sua arte, diz muito sobre o que vai acontecer. Então, quando eu escutava lá que não acha, porque a Ivone, né, está posicionada no mercado, a Ivone não ouviu lá no começo que isso não dá dinheiro, não vai dar certo, ninguém vai valorizar, e principalmente dentro de grupos, que é onde a gente vem fazendo a diferença nessa nossa comunidade. Pelo que eu vi, gente, toda essa movimentação nesses dias que eu estava com problemas de saúde, vocês se ajudando o tempo inteiro. Vocês se ajudando o tempo todo. E isso é muito importante para que você não desanime. Porque eu tenho o tempo inteiro as pessoas falando para você, não vai, oi Paula, Ana Paula linda. Ana Paula, vamos pro encontro, viu? Vamos marcar encontro já. Tava doentinha, mas agora estamos voltando aí e a gente já vai marcar nossa agenda de encontro, viu? Tá aqui conversando com as meninas, você que chegou agora, mas já vamos aí, já estou quase, falta pouco para 100%, mas estou aí já na ativa, viu, minha linda? E aí, conforme você tá num lugar onde você tá ouvindo muito algo que não está te motivando, que não está dando aquele incentivo que a gente precisa, né? Porque é tão bom quando a gente tem um incentivo, mas a realidade não é bem essa. Muitas vezes você não vai ouvir só coisas positivas, mas você tem que estar consciente de que até onde você vai ouvir. Em uma das lives que a gente fez, eu contei uma história do sapinho, não sei quantas de vocês estavam nesse dia na live comigo, que eu falei sobre isso, sobre o que você escuta e o que aquilo mexe com você quando você escuta. Então é importante você estar com pessoas que te motivem, pessoas, e você ser uma pessoa motivada, né? Não esperar também só que o outro te motive, só que o outro, você precisa estar motivada, estar determinada, e por mais que você enfrente dificuldades, você saber onde você quer chegar. Isso é muito importante. Então, lá no começo, quando eu ouvia isso, eu falava assim, eu não quero ouvir isso não. Eu sempre fui muito determinada, porque eu acho que eu não nasci para trabalhar CLT. Então, eu sempre procurei fazer algo para mim. E graças a Deus, Deus vem me capacitando
para que isso aconteça, porque eu gosto dessa liberdade, sabe? É uma grande aventura, né? Você faz o seu salário, você tem que ter a sua organização, você tem que ter, envolve muitas coisas, mas que é fantástico você ter essa sua liberdade financeira, sua liberdade de ir e vir, sua liberdade de agenda. É muito bom, né? E aí eu falava assim, eu não quero ouvir isso não, quero ouvir isso não. Giovana, Arte Rose, Rita de Cássia, Meire, todos vocês que estão chegando, bem-vinda, Valesca, todas bem-vindas. E eu fui direcionando. Então, assim, se eu tava num grupo que tinha muita coisa assim, ai, meu Deus, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu falava assim, oi, fui. Não é aqui que eu quero. Eu quero estar perto de pessoas motivadas, eu quero estar perto de pessoas que vão me agregar, eu quero estar perto de pessoas que vão me passar conhecimento, eu quero estar perto de gente feliz, né? Tanto que quando eu tô um pouquinho assim, né, eu tava com a saúde, né, peguei dengue, gente, meu Deus do céu, não sei nem como é que acontece um troço desse. Tudo bem que eu sei que é um mosquito, né, gente, tudo bem, não é nesse sentido que eu tô falando. Mas eu falei, meu Deus, como assim? Aconteceu. Eu não gosto nem de vir aparecer pra vocês quando tá assim, sabe? Porque assim, eu acho que o que vocês merecem é o melhor. E se eu estiver aqui pra transbordar em vocês, eu vou transbordar a motivação, eu vou transbordar experiências boas e as experiências que acontecem que dão errado, que servem de aprendizado, passar para vocês de uma forma boa, para que vocês não precisem. Às vezes a gente tá fazendo um negócio, tá achando que tá dando certo, não tá dando certo coisa nenhuma, e aí uma pessoa de fora, né, vem e fala assim, poxa, você poderia fazer assim, e é assim que funciona. Eu também. Eu quero estar perto de gente feliz, Giane. Eu quero estar perto de gente feliz. Então, não posso chegar para vocês de outra forma, entendeu? Então, essas objeções, medo de investir. Gente, para com esse negócio de medo de investir. Invista. Vou falar uma coisa aqui bem bacana para vocês e que eu uso para mim, tá? Valorize o trabalho do amiguinho. Porque às vezes você fala assim, tá caro. Não vou comprar não. Esse negócio de... Gente, é muito sério isso. Porque como vocês querem que as pessoas valorizem o de vocês, se você não valoriza o do amiguinho, que está ali trabalhando, se dedicando, se esforçando. Então é muito legal vocês terem algo, quando a gente transmite algo para vocês, genuinamente, gratuito, e que a gente passa dicas e que vocês aprendem, é muito legal. Mas é legal também quando vocês investem no artesão que está acreditando em vocês, que já passou, que já deu uma evoluída, que já tem alguma experiência e que vai agregar no trabalho e na vida de vocês. E eu vejo tantos artesãos maravilhosos. Eu sou daquelas que compra, porque eu falo assim, poxa, que legal isso, né? Que legal. É você valorizar e é você aprender. Então, eu sempre tô me buscando, eu sempre estou buscando conhecimento. E o conhecimento não é só na parte artisticamente falando, não, né? Porque a gente vai se aperfeiçoando, eu tenho minha técnica, você vai aprender comigo, mas vai desenvolver a sua técnica, porque o grande lance é isso aí. É ensinar você a ter a sua assinatura. Não ficar reproduzindo tudo igual. É você ter a sua assinatura, é você ter a sua arte, da pessoa olhar para o teu trabalho e falar assim, eu sei que essa arte foi a Fê que fez, foi a Roseli que fez, foi a Dirlândia, a Regilene, a Mariane, a Jeane. É olhar para vocês e falar assim, gente, eu consigo identificar de quem é essa arte, né? Então, esse curso que eu preparei com tanto carinho para vocês e que eu venho divulgando e que as vagas estão abertas,
ele é muito mais do que um curso que vai ensinar você somente a fazer. Então, são sobre esses aprendizados, são sobre essas, pode parecer pequeno, mas são grandes evoluções e que fazem toda a diferença na sua comunicação, na sua venda, no seu posicionamento. E que às vezes você fala assim, mas para ela é fácil. Eu não consigo fazer isso. Comece mudando aqui. Comece mudando aqui. É um investimento muito bom. E profissionalmente falando, muito promissor. É um mercado que está crescendo, que muitas pessoas estão visualizando essa arte e que é diferenciada dentro do que a gente está trabalhando. Então, meninas, não fiquem com medo, invistam. Eu estou esperando por você. Estou esperando por você. E não demorem para tomar essa decisão. Porque quando a gente fala assim, vamos nesse mundo de possibilidades, é porque nós vamos nesse mundo de possibilidades, né? E aí tem também, assim, pessoas que gostam, mas que acham que não vão aprender. Tem também aquelas que falam que não tem um espaço para desenvolver o trabalho, nós já falamos sobre isso. E tivemos várias Maravigolds que... Meninas, vou assinar para todas vocês que estão chegando. Cadê? Ateliê do Feltro, JS Mimos Artes, Mariane, Regilene, Roseli Pão dos Achadinhos, Luciana, bem-vindas. E outra que nunca sai igual. É isso mesmo. Mas isso que é o legal. Se você aprende as técnicas, Regilene, e você sabe que cada artesã tem o seu toque, é esse o grande diferencial. É você aplicar as técnicas certas, né? Uma dica de acabamento que vai fazer toda a diferença na tua peça, um posicionamento de um cabelo, de um olho, de uma roupa. Olha, a dica que você pode fazer sobre isso, e você ter alguém que tá ali apoiando e tirando essas dúvidas é muito bacana. Eu não tive isso. Eu fui comprando, né? Eu comprei curso porque eu compro mesmo. Então, me lembro que eu comprei um curso e aí eu fui aprendendo o que era EVA, eu fui aprendendo a riscar, eu fui aprendendo que tipo de cola usar, e é tudo isso que eu trago para vocês em questão de conhecimento e muito mais, porque a gente vai agregando muitas coisas, né? Então, olha o tanto que já evoluiu o artesanato hoje, né? É sobre isso. Cleusa, bem-vinda. José Carlos, bem-vindos. Maria de CVA, boa noite. E aí vocês me falam também assim, tá, mas será que esse curso vai valer realmente a pena? Será que eu vou conseguir aprender com a Ivone? Será que realmente vai suprir as minhas dúvidas? Nós temos aí grandes exemplos dentro da comunidade e várias bonequinhas prontas de pessoas que umas já trabalhavam, outras estavam conhecendo, outras nunca fizeram, né? E aí a resposta está com vocês, dentro do que vocês viram, dentro desses dias em que nós nos dedicamos e que vocês foram espetaculosas. Vocês foram, assim, surpreendentes. Meninas como vocês. Eu acho que minha recuperação foi mais rápida por causa de vocês, porque vocês me deixaram muito feliz. Cada bonequinha. E dentro da comunidade surgiram dúvidas. E que vocês colocavam lá, mas eu não tenho o olhinho, como que eu faço? Posso substituir pelo quê? Mas eu não tenho a bolinha de tal tamanho. O que eu posso fazer para conseguir desenvolver? Enfim, gente,
essas dicas valiosas e preciosas e que todas vocês conseguiram desenvolver, todas vocês que se propuseram a desenvolver, desenvolveram uma linda boneca. E eu fiquei muito orgulhosa de cada uma de vocês. E foi maravilhoso. Como? Não tem como. É o desejo do coração. Tá com desejo? Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. E eu tô esperando cada uma de vocês para que a gente evolua e que a gente cresça, porque daqui um tempo, quem vai estar aqui falando com as Maravigold's é você. É você que já vai ter passado por um processo, que já vai ter passado por uma evolução, que já vai ter alcançado não só artisticamente a evolução dos seus bonecos, mas como empreendedora. Olha que maravilhoso. Quando a gente fala de mulher para mulher e que a gente entende todas as dores que você que está aí do outro lado, eu entendo. Porque eu passo. Porque a gente sabe que o nosso dia é curtinho, a gente sabe de todas as tarefas que a gente tem que fazer. É assim, eu vou ficar caçando fazer mais coisa, já não faço, não aguento, não dou conta. Pode ser a grande oportunidade, uma grande virada na sua vida e você tá deixando para depois. É muito sério isso, gente, não deixe para depois. Vocês vão ver a grande mudança e a grande transformação. Desejo está aqui, você consegue realizar. E eu tô aqui para te ajudar. Ah, é verdade, Giane. Cada uma fez uma peça mais linda do que a outra. Magá, Capricho das Marias, a Regina Peixoto. Bem-vindas, bem-vindas. Vale muito a pena, sim. Vale muito a pena, Regilene. E, e é isso. E aí, eu separei aqui para vocês. E é muito bom reforçar isso. De coisas que nós precisamos ter. E eu já tô falando assim, ó, muito concentrada, porque é muito importante que vocês entendam que para que vocês alcancem resultados e esses resultados sejam complementados com o financeiro, o seu tempo, né? Que a gente sabe disso, a sua família, porque eu tenho uma grande amiga e que eu aprendo muito com ela, e ela fala assim: a gente não pode negociar o inegociável. E nós mulheres que somos multitarefas e que a gente sabe a importância do tempo, e que a gente precisa aprender a administrar ele, a gente não pode abrir mão do que a gente não pode negociar. E uma das coisas que a gente não pode negociar é a família, é o nosso tempo com Deus. A gente não pode negociar o nosso tempo com a gente mesmo, sabe? Então tem umas coisas lindas assim que você fala assim, cara, eu não posso negociar isso. E a gente sabe a importância que é cada minutinho do nosso tempo. Então é importante você saber administrar ele. E quando a gente fala em evolução no nosso trabalho, a gente também tem que ter conhecimento técnico, porque não é apenas só assistir e reproduzir. Você tem que ter estratégia na sua divulgação, porque eu posso fazer a bonequinha, aí eu fiz a bonequinha, eu vou lá, eu posto a bonequinha com todos esses detalhezinhos fofos que tem nela, mas e aí? Postei, não sei quantas pessoas eu alcancei, não sei para que público que eu estou falando. Tá vago, né? E aí você perde tempo. E o tempo da gente é precioso, mulheres. Nosso tempo, uma constância. Você ter uma prática constante para que você consiga evoluir nesse trabalho. O posicionamento, que é o que eu friso muito.
e que foi uma palavra que eu ouvi e que mudou a minha vida. Foi uma palavra sobre posicionamento. Deus falou muito forte assim comigo sobre essa palavra de posicionamento. E mentalidade de crescimento. Gente, se vocês não mudarem aqui, se vocês continuarem achando que ninguém valoriza, que você não vai conseguir vender, que você não vai conseguir fazer, que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que você não tem ateliê, que você não tem material, que você não tem... Você vai continuar não tendo nada. E eu tô aqui pra dar um chacoalhão em você e despertar o que está adormecido dentro do teu coração, para que você floresça, para que você põe isso aí para fora, mas que você pratique da forma correta, para que você não fique parecendo aquela hienazinha lá, né? Falar a idade, né? Quando a gente fala desses negócios, a gente fala até sobre idade. Ó céus, ó vida, ó azar. Por que fulano dá certo e eu não dou certo? Porque você continua no ó céus, ó vida, ó azar. E às vezes uma pequena mudança aqui vai dar um boom. E você vai falar assim, uau! Uau! E é isso que eu precisava falar com vocês depois desses dias sem aparecer, sem a gente trocar. Gostei muito de todas vocês que estiveram aqui passando. Ó, não fiz nada ainda, só comecei, pois estou no trabalho atrasado e pedreiro. Ih, da construção, né? Menina de Deus, só pela fé. Mas eu sei que você vai fazer. Você vai fazer e você vai se desenvolver muito porque você é uma pessoa interessada, Cássia. A gente consegue perceber que você é muito interessada. Já pela tua atitude, sabe? A gente vai vendo essas ações que dão toda a diferença. E vão fazer a diferença na sua vida, sim, porque você tem esse desejo e esse desejo vai crescer e dar bons frutos porque você quer. Primeiro você tem que querer. E a gente já viu o que você quer. É isso mesmo, Regilene. Olha só, a Mimos, Arte Mimos Fê, falou que ela faz as bonecas dela na mesa da sala. Então eu acho que não tem, eu tenho certeza que não tem uma desculpa para quando você tem um desejo muito forte dentro do teu coração. E a gente está falando sobre isso, a gente não está falando apenas em fazer bonecos. A gente está falando em conquistar muitas outras coisas através da sua arte e que muitas vezes você não vai ser valorizada, mas que tá tudo bem porque você precisa se valorizar. Enquanto você ficar dando importância para palavras negativas e você der abertura para que entre no seu coração, você vai deixar aquele sonho, adiar aquele sonho e não vai realizar. Ah, mas Ivone, você está falando que é fácil? Não. Mas eu tô falando que é possível. Porque eu tô contando a minha história pra você. No começo eu perdi muito material até aprender a ter calma e não ter pressa. Tudo isso, né? A forma como você faz, o tempo que você leva. Às vezes você não tá tão bem, você vai precisar de um tempo um pouquinho a mais. E tudo isso, preciso aprender isso, a me valorizar. E você sabe, Mari, que essa é o grande abismo e que dá uma grande diferença sobre você alcançar os seus objetivos, essa valorização. E que envolve muito mais do que só você falar assim, não, tem muita coisa envolvida sobre você se valorizar, é muito além, né? Mas que você entendendo isso já é um grande passo para você fazer uma grande diferença, uma grande transformação na sua vida. E é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E quando você entender isso, que às vezes na tua arte... Eu não entendia por que eu fazia bonecos. Porque eu vi, gostei da técnica e fui me aperfeiçoando na técnica, mas eu não entendia lá no começo por que eu fazia, se eu tinha a minha profissão...
se eu estava muito bem lá na minha profissão. E aí eu fui entendendo. E dentro de um mercado onde não tem essa palavra aí, valorização, e que a gente acaba reproduzindo, porque você entra em grupos e vê pessoas falando, e você fala, ninguém valoriza, ninguém valoriza, ninguém valoriza, e acaba que você também não valoriza. Aprende a ficar, tipo, então tá, eu acho que deve ser normal tudo isso aí, né? Então as pessoas devem estar todo mundo certo, então eu não tô certa. Vá na contramão. Vem comigo. Porque eu sou dessa da contramão. Porque quando o pessoal falou assim, ninguém paga por isso aí, eu falei, paga sim. Ah, mas você vai cobrar quanto? Eu vou cobrar X. Ah, mas ninguém vai pagar. Vai pagar sim. Ah, mas é EVA. E daí eu não tô vendendo uma placa, eu tô vendendo uma arte pronta. Eu não quero ouvir que ninguém... Claro que vão valorizar o meu trabalho, mas eu valorizei primeiro. Eu entendi o valor primeiro. E se você tá precisando desse entendimento, vem comigo, porque você vai entender o que é essa valorização. E eu vou te falar. E as vagas já estão abertas, não perde tempo. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu separei isso aqui para falar para vocês. Que... eu não separei valor para falar. Não acredito! Não acredito, gente. Vocês precisam saber, apesar que eu acho que vocês estão na comunidade. Depois eu vou deixar aqui no link para vocês que não estão na comunidade, vocês entrarem na comunidade. Vou deixar o link também para que você se inscreva no curso e venha para os nossos encontros quinzenais, porque esses encontros vão ser preciosos. Nós vamos ter 1 hora a cada 15 dias e que vão ser preciosos esses encontros, vocês não têm noção. Porque a gente vai falar muito mais do que arte. Muito mais do que arte. E talvez seja o que você precisa ouvir. Para você valorizar, para você crescer, para você desenvolver, para você ter essa confiança, porque a arte é muito mais do que só fazer. É muito mais do que me passa um molde. Vocês vão entender. E eu quero você nesse grupo, nessa turma agora, pra gente botar em prática tudo isso. Tá sentindo queimar no seu coração? Tá sentindo? Porque o meu tá queimando. E quando eu desenvolvi esse método, que eu falei assim, gente, elas precisam de muito mais. Elas vão aprender a fazer. Mas elas precisam de muito mais do que só a prática. Então é além, gente. É além. Não fica de fora. Abri essa live para te convidar, muito sério aqui, ó. Não fica de fora. Não fica de fora. Não foi, Rose? Rose, a gente teve só meia horinha do nosso primeiro encontro, porque você teve problemas com a internet, né? E entrou, acho que uns 30 minutos depois, e eu abro a nossa live. Então, tal hora, tal dia. Eu abri. E eu fico esperando por vocês. E aí vocês entram e a gente desenvolve uma conversa. Essa foi a primeira conversa. A gente tá, viu, Rose? Eu tava doentinha, mas agora eu já tô voltando. A gente vai ter, já vamos marcar, já vou ver com os meninos pra gente marcar. E já vamos ser no nosso próximo encontro, viu? E isso porque foi uma meia horinha, não foi nem a hora completa do nosso encontro. E tem muito mais. Durante esse tempo de acesso que vocês têm, vocês aproveitem, meninas, porque vai ser maravilhoso. Não menos que incrível. Não menos que incrível. E não tô falando da boca pra fora. Eu gosto de vir aqui porque aí vocês conseguem sentir realmente a energia. Que não é só um curso de passo a passo. Ele vai ser além. E vocês vão entender. E aí, esse é o grande diferencial que a Rose está falando aqui.
linda, conheci, a gente conversou e é tão bom isso, né? Esse contato é maravilhoso. E se inscrevam, se inscrevam. Tem facilidade no valor, gente. Quando você olha o valor inteiro, assim, que você fala, nossa, não vou conseguir. É facilitado, é parcelado. Por dia não dá um café. E por mês é o valor de... Nem isso. Não paga nem uma pizza. Porque tá caro, tá tudo muito caro. Comida, tá tudo muito caro. E esse curso é muito acessível. Ele é muito acessível para você ter a sua independência financeira, para você alcançar a sua realização pessoal, a satisfação de fazer algo com a tua mão, gerar uma renda, proporcionar momentos em família, porque quando você fala em trabalhar, nós mulheres, né, a gente quer estar perto da família, perto dos filhos, e tudo isso agrega muito. E quando eu saí daquela minha rotina, né, que era muito frenética, que eu comecei, Deus me capacitou nesse dom de fazer, né, bonecos. E eu não entendo, nossa, por que eu tô fazendo bonecos em EVA? E eu falava assim, nossa, mas é muito diferente. E as pessoas começaram a ver essa diferença e tudo começou a acontecer. Eu entendi porque eu tava com a maternidade muito aflorada, porque eu tinha tido Telzinho. E depois de 18 anos de diferença da minha primeira filha pro segundo filho, eu falava assim, nossa, eu quero viver a maternidade, eu quero... Então a gente tem umas certas necessidades como mulher e que às vezes isso é arrancado da gente, né? A gente acaba... Ai, o computador aqui tá desligado. Deixa eu colocar aqui. E aí a gente acaba com a correria do dia a dia, a gente acaba abrindo mão, e aí entra no que eu falei de não negociar o inegociável, que eu aprendi com a minha amiga Fabi, linda de maravilhosa, que a gente faz um acompanhamento muito, muito intenso há muitos anos, e eu aprendi muito sobre isso, e eu tava vivendo essa fase de maternidade e de conflito, de, ai meu Deus, será que eu volto a trabalhar, cuido do meu filho? E foi uma experiência assim muito doida, porque o artesanato estava começando a entrar na minha vida e eu falava assim, meu Deus, mas como assim? E foi realmente esse tempo que eu decidi me dedicar à maternidade sem aquele peso, sem aquela culpa de eu preciso sair para trabalhar, eu preciso ter uma provisão, preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar, né, meus filhos. Eu falava assim, meu Deus, eu preciso ajudar o meu marido na renda da casa, a gente tem tudo isso. E eu falava assim, meu Deus, mas eu quero muito aproveitar a maternidade, eu quero muito aproveitar o crescimento do meu filho. E aí entrou o artesanato, que me ajudou. No começo fiquei muito perdida. Xande! Isso, Fê. A Fê já tá dentro. Ai, a Fê me manda mensagem hoje cedo. Eu tô tão feliz com vocês que já entraram, gente. Eu sei que a gente vai desenvolver um trabalho tão incrível, tão incrível. Eu sei que eu tenho tanta coisa pra transbordar na vida de vocês que vocês não têm ideia. É além, é muito além. E se eu fosse você, Maravigold, eu não ficava de fora. Eu não ficava de fora, porque a troca vai ser realmente transbordante. E eu vivi tudo isso, eu vivi todo esse turbilhão, né? E eu falava assim, eu não quero repetir, eu não quero... A minha filha, nós trabalhei fora, eu era enfermeira antes de ser cabeleireira. E, menina, que doida, qualquer dia eu conto aí a minha trajetória aí profissional para vocês entenderem e vocês verem que quando a gente entende e quando a gente olha para uma mulher e sabe todas as dificuldades que a gente passa e os desejos que a gente tem, que são muito fortes, principalmente quando a gente fala em família, né?
vale muito a pena. Vale muito a pena. E eu quero frisar isso para vocês. Então, não fiquem de fora. O link já está na bio. Acessem esse link, não perca tempo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe. Porque aí você fala, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, e a oportunidade vai passar. Por que a gente fala em oportunidade vai passar? Porque são vagas limitadas, porque eu preciso dessa atenção com você. A gente vai ter esses encontros, eu preciso dessa atenção com você. Então não adianta eu falar assim, então vagas aí ilimitadas, gente. Entra quando quiser, quando puder, se quiser, não é assim. Por quê? Porque a gente vai ter os nossos encontros e é muito direcionado. Então eu preciso abrir e fechar sim essas vagas. E ela tem data para fechar. Então não demore para entrar e para viver essa experiência que vai muito além de fazer bonequinhos, viu? Vai muito além de fazer bonequinhos. Experiência não só artística, mas de vida. Incrível. Vai ser incrível. Eu vou mostrar aqui, ó, uma das primeiras bonecas que eu fiz. Essa foi uma das primeiras bonecas que eu fiz, meninas. Vamos falar artisticamente agora. Olha o acabamento, meu Deus. Olha, aqui tá até duro, porque eu usava cola que não era pra usar aqui. Ó, você até escuta o barulho, ó, do EVA enrijecido, porque eu não usei uma cola, eu não sabia que cola usar. Peguei molde lá que eu imprimi na internet que deu errado, porque o molde saiu menor do que era pra ser. Olha os detalhes aqui de acabamento que não estão perfeitos, mas eu vendi muito. E as pessoas gostavam muito. E só que eu tinha essa cobrança comigo. Aqui eu já tava começando a usar uns olhos adesivados, mas os primeiros... eu não tenho boneca com... Eu preciso de mostrar foto pra vocês dos olhos que eu usava, que eram uns olhos de bichinho de plástico, assim. Mas eu encantei com a primeira boneca que eu fiz. Cássia, você achou linda? Eu também, eu acho ela linda. E essa boneca enfermeira, que inclusive eu tenho no curso. Por que tem ela no curso, ensinando passo a passo, já evoluída, claro, não é essa mais, porque ela é recorde de vendas. Eu fiz uma entrega recente, que eu nem postei todos, mas foram 10 bonecos para uma pessoa, que eu enviei, e todos eram enfermeiros. Então, são os bonecos que mais são pedidos, que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, são pessoal da área da saúde. E você não usa mais, né? Eu também tenho eles ali, mas eu também não uso mais. Eles ficaram lá e ficaram. Não uso mais, não. E tem essa aula explicada passo a passo, com molde, com videoaula gravadinho, todos os detalhes, porque o recorde são os mais pedidos e os noivos que são muito pedidos também, tá? Então tem lá. E aí eu fui evoluindo falando de noivos, né? Essa noiva não é essa técnica aqui que eu ensino lá no curso. Mas ela vai entrar também, porque ela é uma técnica diferente de corpinho. Olha que coisa mais linda essas costas, gente. E ela é uma boneca maior, ela é uma fofucha, mas eu mudei muitas técnicas de fofucha justamente porque elas são personalizadas, então elas são diferentes. E cada boneco que eu ensino para vocês, quem pegou a primeira aula da primeira turma, pegou um modelo de corpinho. Na segunda aula, que nós ensinamos que vocês desenvolveram bonecas lindas, eu já ensinei outra técnica de corpinho. E essa aqui é uma outra técnica de corpinho. E aqui eu já agrego outras técnicas. Aqui tem rendas, tecidos, tem o EVA aqui embaixo também. Mas já é uma outra técnica.
E é o que eu quero mostrar para vocês, que vocês podem agregar, que vocês podem criar, que vocês podem acontecer, que vocês não precisam somente reproduzir. E é tudo isso, nesse curso, eu vou ensinar para vocês. Então, eu venho aqui falar e reforçar com vocês, Maravigolds, não percam tempo, porque está incrível. Está incrível. Amor e carinho, pá. Oh, meu Deus. Lindas demais. Obrigada. Tem uma enfermeira que ficou aqui. Então, essa aqui que eu mostrei pra vocês. Essa ficou aqui. E aí, eu tava arrumando... Artimimos Fê. Ô, Fê, tá lá. Você vai aprender. Casal de noivos, você vai aprender. Depois tem curso só de cabelinhos também, que você vai aprender. E aí com o curso aprendendo corpinhos diferentes, com cabecinhas diferentes, você pode estilizar e fazer muitos personalizados. Então essa é a ideia. A ideia desse curso é fazer você criar. Então te explico técnicas, te explico muitas dicas, tá muito recheado de dicas, tá um curso muito completo. E o grande diferencial são os nossos encontros, né? Então, vai fazer uma grande diferença aí no que as pessoas fazem sempre igual, sabe? Eu quis fazer algo diferente, eu quis algo muito exclusivo para vocês. Então, não fiquem de fora. Não fiquem de fora. Está super acessível dentro de tudo que vai ser entregue e dos nossos encontros, porque se a gente for falar em relação à mentoria, ficaria muito, 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 muito caro. E a gente vai ter esses encontros. Então, não percam tempo. Não fique de fora. Acesse o link na bio e garanta a sua vaga, porque elas têm tempo para encerrar. Ivone, qual o tempo de duração do curso? 1 ano. 1 ano nós vamos ter aí de encontros e acessos. E vai ser muito intenso. E eu vou falar para vocês. Eu quero que vocês façam, então é muito importante. Mas não é vitalício. Não é vitalício. Nós temos os encontros, nós temos as aulas, nós temos o tempo para realizar, porque você precisa acontecer. Você precisa botar em prática tudo que vai estar acontecendo dentro desse curso. Então, é 1 ano de acesso. Branca de Neve, Harry Potter, fiz com você, se eu não me engano. Não, acho que o Harry Potter, não, já fiz a Branca de Neve, mas acho que o Harry Potter eu fiz com uma encomenda. Eu acho que não. Regilene, eu acho que não. Eu fiz uma encomenda, mas eu não cheguei a fazer um passo a passo, porque era um personalizado e era uma menina, inclusive, mas ela não queria, ela queria um personalizado de Harry Potter, mas era uma menina vestida de Harry Potter. Não sei se foi. Depois você me confirma. Cecília, boa noite. Márcia. Então, recado dado. Não percam tempo. Você, algo tocou aí no teu coração. Tá sentindo que é a hora, que é a oportunidade, que você precisa se aperfeiçoar. Você que já faz também. Mas eu já faço, eu trabalho há 10 anos, eu trabalho há 15 anos com EVA. Mas tá bom, o que tá faltando para você, para que você decole aí com a tua arte? Tá 10, 15 anos, mas você tá... Qual é a tua dificuldade dentro da arte em EVA? Bora juntinhas, bora interagir, né? Para saber, às vezes você tá lá e tá desmotivando, tá ficando entristecida porque não consegue vender. Vamos lá. Vamos saber porque você não tá conseguindo vender. E você que nunca fez também. Mas eu não vou conseguir fazer. Vai sim. Tivemos provas reais aí. Tô postando as bonequinhas todas aí que as meninas estão fazendo lindamente. Então vai sim, vai conseguir fazer sim. Tudo isso parte de você, parte do seu desejo, parte da sua vontade. E eu estou aqui para ajudar você. Então, acesse o link na bio. Acesse o link na bio. E garanta a sua vaga. Eu quero muito te encontrar nesse primeiro encontro aí que nós vamos ter essa segunda turma, que já não vai ser mais o primeiro para a primeira, mas para a segunda turma. Eu quero muito encontrar você, quero muito conhecer você, quero muito saber qual é a tua dificuldade para que a gente possa trabalhar juntinhas
nesse mundo maravilhoso que é o EVA. Ai, gente, eu vi também que vocês colocaram lá, que aqui eu coloquei olhinho, não coloquei narizinho nem boquinha, e que é opcional, que nem aqui, ó, ele já tem narizinho, ele já tem boquinha, né? E ela também, ó, aqui já é uma pintura, então assim, várias técnicas, e eu vi que vocês ficaram curiosas aí, umas colocaram, outras não, e vocês soltaram a criatividade de vocês, e é isso aí. Então, eu só vou assistir o primeiro, pois... Só vou assistir primeiro, pois não tem... Não entendi, ô Cássia. Só não tem pó no cano? Não entendi. Não entendi. Mas olha só, assista as aulas, depois volte e comece a produzir, né? Tudo no seu tempo, na sua evolução. Tem esse tempo de acesso, temos os nossos encontros, então vai ser muito produtivo, tá? Ah, sim, sim. Ah, vai passar. Essa fase aí vai passar e vai ficar tudo lindo. Construção, ela, na hora que a gente tá fazendo a construção, é um terror, mas depois que acaba, menina, é uma maravilha. Ai, vamos firme aí. Eu acho que ela não tem o cone. Ah, mas eu ensinei vocês a fazerem sem também, né? Vocês viram que eu postei um videozinho que eu ensinei vocês a fazerem também, tá? Então, combinado, meninas? Combinado? Não perca tempo, acesse o link na bio, se inscreva para esse curso, já espero vocês lá. Terminando aqui, não perde tempo. Muitas facilidades no pagamento, dá para parcelar, dá para dividir em 2 cartões. E muitas meninas aproveitaram a promoção que a gente fez das 7 às 8 da manhã, né? As meninas aí já estão dentro já. Mas mesmo você que não aproveitou essa oferta relâmpago, o preço está super acessível. Não perca tempo, link na bio. Entre no grupo, na comunidade, vai ficar depois o link para vocês, tá? Para que vocês entrem nessa comunidade do WhatsApp que está bombando, está fervendo. As meninas maravilhosas estão nota 10, estão nota 10. Então, aguardo vocês. Beijinhos, boa noite. Passamos aí 20 minutos do nosso tempo, porque é sempre muito bom conversar com vocês. Mas eu me despeço. Link é em cima, gente. Link na bio. Link na bio e vamos juntinhas. Beijos!